Aula de número 1: Evangelismo. Plano da salvação. Hoje, na nossa primeira aula, nós vamos começar a aprender e entender como foram feitas todas as coisas, como Deus criou o homem, A parte em que o homem foi colocado no jardim, o domínio, o pecado, a morte e a expulsão do homem do paraíso. A aula de número 1 hoje vai se dar desta forma. Então nós vamos começar na criação de Deus, que Deus criou o homem. Está escrito aqui, 1 de Gênesis, capítulo 26, 27, eu gostaria que você anotasse, você pegasse um caderno e fosse anotando, para você ter os versículos guardados. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o réptil, e sobre todo o gado. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Capítulo 2 diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, no capítulo 1, quando ele está na criação, no sexto dia, Deus diz: e façamos o homem a nossa imagem e semelhança, homem e mulher. E aqui no capítulo 2 ele explica como é que ele fez. Pegou o homem do pó da terra, formou lá, fez-o como um boneco de barro, e a Bíblia diz assim que ele soprou nas narinas e deu ao homem o fôlego de vida. Deus deu ao homem a vida humana e deu ao homem a vida espiritual, que era a condição de estar no jardim do Éden, de viver no jardim do Éden. Então o homem foi feito alma vivente, como os animais foram feitos, os répteis e tudo que Deus fez, e a Bíblia diz que tudo que Deus fez era bom. Então, no capítulo 1 e no capítulo 2, nós vimos na formação do homem, que ele então soprou nas narinas e o homem passou a ser alma vivente. Então o homem tinha corpo, alma, espírito humano e o Espírito de Deus que habitava dentro do homem, que era a condição do homem viver no jardim do Éden. No capítulo 2, ele diz assim que Deus viu que o homem estava triste, sozinho, Então ele fez a mulher. Então, o versículo 2, 21, e o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher, e trouxe Adão. E disse Adão: esta agora é ossos dos meus ossos e carne da minha carne, e essa será chamada varoa, porquanto do varão foi formado. Então Deus fez o homem do barro, e do homem Deus formou a mulher. Sempre tenha isso em mente, porque nós não fomos criados do macaco, nós não viemos de uma explosão da terra. Nós viemos criados por Deus e formado por Deus. Se alguém perguntar, como é que é, mas Deus, nós viemos do macaco, você fala, não, na palavra de Deus está escrito em Gênesis capítulo 2, que Deus criou o homem do pó da terra, formou o homem do pó da terra, e depois que Deus formou o homem, Deus tirou da costela do homem e fez a mulher. Está em capítulo 2 de Gênesis, verso 22. Por que eu estou falando os versículos? Para nós sabermos e entender como é que foram criadas todas as coisas. O que Deus fez? Deus pega o homem, e a mulher. O homem já estava no jardim,
Deus pediu para que ele colocasse o nome dos animais, e então veio e Deus formou a mulher. Deus formou a mulher da costela de Adão, né? Capítulo 2, verso 22, e Deus colocou os dois no jardim. E Deus então, lá no jardim, Deus dá uma ordem a Adão. Está no capítulo 2, verso 16, diz assim, 2,15, né, diz assim, tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Duas funções Deus deu para o homem, que era guardar, lavrar a terra e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Tinha aqui uma ordenança, tinha aí um acordo, tinha aí uma ordem, tinha aí uma sentença, tinha aí uma palavra estabelecida para o homem, uma condição para o homem viver no jardim do Éden, para o homem viver com Deus. Deus disse, você, de tudo que tem aqui, você come livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, que está no meio do jardim, você não come, porque no dia que comerdes, certamente morrerás. Então, que fique claro para mim, que fique claro para você, que foi proposto ao homem, foi deixado muito claro para o homem, que no dia que ele comesse daquela árvore, certamente morreria. Então, eu quero dizer a você, né, que está nessa videoaula, que isso tem que ficar bem claro. Deus deixou claro para o homem, Adão, de tudo que tem no jardim você pode comer, mas da árvore da ciência do mal você não pode comer, porque o dia que comerdes, certamente morrerás. Morte espiritual. Então, primeira coisa que tem que ficar claro, Deus criou o homem um ser triuno, espírito, alma e corpo, com vida espiritual no espírito do homem, com vida de Deus no espírito do homem, e colocou no jardim. Fato concretizado, entendido, Deus fez o homem perfeito, não havia doença, não havia necessidade, não havia falta, e havia toda a condição para o homem governar e reinar no jardim. Deus deu ao homem domínio sobre todas as coisas ali no jardim. Inclusive deu o poder do homem colocar o nome em todos os animais que existia no jardim, certo? Ponto número 1, o homem foi criado por Deus com vida natural e vida espiritual, espírito, alma e corpo, e com vida de Deus dentro do homem. Então o homem tinha ali toda a condição de viver no jardim do Éden, numa condição que Deus colocou espiritual, no meio de toda a criação de Deus. E Deus deu uma ordem para o homem: não comer da árvore do jardim, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Ponto número 1, que fique claro. O homem tinha vida espiritual, mas tinha uma condição, tinha um mandamento, tinha uma ordenança para que não comesse da árvore da ciência do bem e do mal. Tá, vamos para frente agora. Romanos, capítulo 3, 23, diz assim, 3, 23. Todos pecaram. Todos pecaram. Por que que todos pecaram? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz:
todos pecaram. Romanos, capítulo 3, verso 23. Todos pecaram. Por que todos pecaram? Vamos entender. Capítulo 3 de Gênesis diz assim: ora, a serpente, a mais astuta de todas as armarias do campo, que o Senhor Deus tinha feito, esta disse à mulher: é assim que Deus diz? Não comereis de toda a árvore do jardim? Disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Veja bem, dos frutos da árvore do jardim comeremos. Era algo liberado para que eles comessem de tudo. Certo? Versículo 3: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Eva sabia. Eva estava esclarecida de que ela não podia comer. Não comereis dele, do fruto, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, o que quer dizer? Quer dizer que Eva sabia que ele não podia tocar e não podia comer. Era claro, ela não estava enganada. E tinha um mandamento de Deus. Versículo 4: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Então disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. O que quer dizer isso? Isso foi uma contestação da palavra de Deus. E o que Satanás mais quer fazer nessa vida é contestar o que Deus diz, é ir contra o que Deus falou, é fazer com que a palavra de Deus, que é verdade, seja mentira. Então o que Satanás fala aqui para Eva? Certamente não morrerá. Havia um mandamento de Deus dizendo que se comesse morreria, e agora há uma palavra da serpente, que era Satanás, dizendo: certamente não morrerás. Palavra de Deus e a palavra da serpente. A palavra que Eva estava naquele momento ouvindo era uma palavra que iria contra o mandamento de Deus. É uma palavra que iria contra aquilo que Deus tinha falado. E tudo que Satanás quer é roubar de nós a palavra de Deus. Tudo que Satanás quer é fazer com que nós venhamos não crer e não obedecer a palavra de Deus, aquilo que Deus diz. Então, quando ele diz aqui, certamente não morrerás, né? Ela estava o quê? Contestando a palavra de Deus. Precisamos entender isso. A palavra de Deus é inquestionável. O que está escrito, assim é. O que está escrito é desta forma. Então eu quero que você tenha bem isso no seu coração. O que Deus diz é a verdade. O que a palavra de Deus está escrito é verdade. E Satanás, ele tem por intenção matar, roubar e destruir. Matar a nossa fé, roubar a nossa fé e destruir a nossa fé. Então preste atenção, que fique claro isso no meu coração e no seu coração. O que Deus diz é. O que a palavra de Deus diz é. Se Deus assim falou, assim ele cumpre. Está escrito: Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem que se arrependa. Então, Deus falou, então é. Diz lá: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Se tem algo que é inquestionável, se tem algo que não podemos contestar, é a palavra de Deus. É o que está escrito na Bíblia. É o que está escrito, relatado aqui. É as ordenanças de Deus para nós. Se nós vacilarmos e deixarmos Satanás roubar a nossa fé, roubar a palavra primeiro e roubar a nossa fé, então nós não temos nada para nos
assegurar e nós não temos nada para defender a nossa vida. Quando ele diz, todos pecaram, ele diz, é porque quando Adão e Eva aqui no Jardim do Éden, houve uma contestação entre a palavra de Deus e a palavra da serpente. O que aconteceu? Então a serpente disse à mulher, não morrereis. Por que ela fala? Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. O que Satanás fez? O que a serpente induziu Eva? A ser igual a Deus, a conhecer o bem e o mal. Ela foi desafiada a confrontar Deus, a ser igual a Deus. E é isso que Satanás faz nesses dias. Ele nos confronta, ele nos desafia a saborear o pecado, a saborear aquilo que não agrada a Deus, a contestar a palavra de Deus. Quando eu e você, nós cremos na palavra de Deus e se firmamos nela, Satanás não tem poder na nossa vida. Mas quando nós não damos crédito a ela, então é tudo que Satanás quer. E vendo a mulher aquela árvore que era boa, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então o que aconteceu ali? Que se naquele momento ela uniu duas coisas. Primeiro, a fruta era agradável aos olhos, a fruta